Boa noite, pessoal. Questão 9, capítulo 11, questão teórica aí de termologia. Vamos lá. Duas lâminas de metais diferentes, M e N, são unidas rigidamente. Ao se aquecer o conjunto até uma certa temperatura, esse se deforma, conforme mostra a imagem a seguir. Com base na deformação observada, pode-se concluir que... Bom, em suma, o que aconteceu aqui? Nós temos dois metais diferentes, sendo metais diferentes, eles têm propriedades diferentes, e ele está perguntando para você qual das propriedades diferentes desse metal fez com que, no aquecimento, eles manifestassem essa deformidade. Certo? Basicamente é isso que ele está perguntando. Aí ele diz aqui: a capacidade térmica do metal M é maior que a capacidade térmica do metal N. Bom, talvez seja, mas não tem nada na figura que indique isso. Ele está falando que o sistema foi aquecido até uma mesma temperatura. São metais que estão colados, então eles estão em equilíbrio. Então, nada indica que a capacidade térmica do metal M é maior do que a do N. Teria que ter recebido mais calor, teria que ter indicado alguma coisa dessa forma aqui na questão. A condutividade térmica do metal M é maior do que a condutividade térmica do metal N. Não tem nada indicando isso, o calor não foi transmitido por entre eles. A quantidade de calor absorvida pelo metal M é maior do que a quantidade de calor absorvida pelo metal N. Essa aqui, você podia pensar nela, mas eu falo dela depois. O calor específico do metal M é maior do que o calor específico do metal N, não tem nada a ver. O calor específico, você vai perceber que um é maior que o outro pela dificuldade da coisa de aquecer. A água tem um calor específico mais alto do que a areia, por exemplo. Então a areia no sol ela fica quente bem mais rápido do que a água, fica mais fria do que a água mais facilmente. O coeficiente de dilatação linear do metal M é maior do que o coeficiente de dilatação do metal N. É exatamente isso. O coeficiente de dilatação ele funciona como? A gente vai ter aqui que a variação de comprimento está vinculada ao comprimento inicial, a esse coeficiente e a variação de temperatura. Veja, os dois metais tinham o mesmo comprimento. A variação de temperatura foi igual, eles têm equilíbrio, são metais que estão colados. Só resta o coeficiente para ter feito com que um metal crescesse mais que o outro. Quando tem uma coisa que está curvando dessa forma assim, por cima da outra, isso indica que o lado que está por fora da curva cresceu mais que o outro. Isso é perceptível em várias coisas da natureza. Por exemplo, no geotropismo, quando a gente tem um galho e ele vai querer crescer na direção oposta da Terra, o que acontece? A gravidade vai atrair elementos bioquímicos aqui do mesênquima para baixo. E isso vai determinar um maior crescimento dessa parte de baixo do galho, de forma que o galho cresça apontando para cima. Então, quando isso aqui está se manifestando uma curva para cá, a parte de fora cresceu mais. É isso que acontece. Tem outras coisas dessa que tem relação na medicina também, na ortopedia, questão de ossos e tal, enfim. Você tem que saber perceber isso. Uma curva para cá indica que o lado de fora aumentou mais. Então, isso aqui indica que o metal M cresceu mais do que o metal N. E para ele ter crescido mais na mesma temperatura, o coeficiente dele tem que ser maior. Por que eu falei da quantidade de calor aqui? Porque pode ter um caso onde ele fala que, em vez de dois metais, é uma substância que não conduz temperatura e ela que está recebendo o calor, sabe? Ela podia estar... Enfim, é um caso mais difícil, mais raro aqui. Eu só vi uma questão. Mas talvez você tivesse pensado nisso e você já fez essa questão, mas não deve ser o caso da maioria. A resposta clara e evidente seria a letra E. Qualquer dúvida pode nos acionar, pessoal. Boa noite.